Dann, heute ist das Thema Resilienz. Então, o tema de hoje é resiliência. Das ist ein großes Thema im Moment. Isso é um tema importante nesses momentos, nesse tempo. Und es ist auch ein Thema für mich, weil ich jetzt gerade ein Buch darüber schreibe. E isso é um tema importante para mim, porque eu estou Ah, escrevendo... Aida! Hola! Aida, das gibt's ja nicht. Aida, Aida aus Venezuela. Die hat mit dir studiert, oder? Ja, wir haben zusammen in Paris. Die haben Ja, zusammen, ja, a ja, ja. Aida estudou junto com a doutora Ana em Paris. Hola! Ja, auf jeden Fall. Die Psychologie, ich habe gerade gesagt, ich schreibe gerade. Und wie gesagt, ich schreibe jetzt gerade ein Buch über Resilienz. Como eu estava falando antes, eu estou agora eu estou exatamente agora escrevendo um livro sobre resiliência, Weil es einfach sehr wichtig ist, die Resilienz in jedem Menschen aufzubauen. porque é muito importante construir uma resiliência em cada um de nós. Die Psychologie beschreibt Menschen als resilient, A psicologia descreve as pessoas como resilientes, die einen optimistischen Umgang mit kleinen und größeren Lebenskrisen as que lidam haben, com otimismos nas pequenas e maiores crises da vida die sich nicht von Alltagssorgen oder Leistungsdruck beherrschen lassen. e não se deixam dominar pelas preocupações e pressões do dia a dia para se realizarem. Natürlich sind diese Menschen auch nicht geschützt vor Krisen, É Situationen. claro que essas pessoas também não são protegidas de situações de crise, Aber sie können sie überwinden, mas podem superá-las ohne kaputt zu gehen. sem serem quebradas. Resilienz ist eine besondere Kraft der Psyche, A resiliência é um poder especial da psique Belastungen auszuhalten. para suportar o estresse. Das ist eine lebensmutige Haltung. Elas possuem uma forte atitude de coragem para enfrentar a vida. Und genauso habe ich in den letzten Jahren viele Menschen erlebt, bei denen Resilienz zugenommen hat. Nos últimos anos, experimentei aqui no meu consultório muitas pessoas cuja resiliência aumentou. Eine Mutter zum Beispiel, die von ihrem Sohn enttäuscht ist. Uma mãe, por exemplo, que está desiludida com seu filho. Je schneller sie diese Enttäuschung überwindet Quanto mais rápido a mãe superar essa decepção und wieder liebevoll mit ihrem Sohn umgeht, e puder reagir com amor ao filho novamente, desto resilienter wird sie. mais resiliente ela será. Oder eine Firma oder eine Kirche, die eine Krisensituation oder eine massive Krise durchmacht, Ou uma empresa ou uma igreja que passa uma grande crise. je schneller auch diese Krise überwunden ist und sie positiv vorwärts gehen, Quanto mais cedo essa organização tiver ultrapassado esta crise e puder avançar de novo de forma positiva, umso resilienter wird die Organisation. mais resiliente será esta organização. Die Übersetzung von Resilienz ist seelische Widerstandsfähigkeit. Traduzimos resiliência com a palavra resiliência mental. Genau. Wie widerstandsfähig ist die Seele, um mit schwierigen Lebenssituationen umgehen zu können? A resiliência responde à questão de quão resistente a alma é para ser capaz de lidar bem com situações difíceis da vida. Zum Beispiel eine meiner Patientinnen Por exemplo, uma paciente minha hatte große Probleme teve grandes problemas in der Ehe, no casamento, mit einer herausfordernden Schwiegermutter, com uma sogra desafiadora die im Haus war, que estava na casa, morando na casa, und einem schwierigen Chef. e um chefe muito difícil. Sie hätte viele Gründe gehabt, um sich schlecht zu fühlen Ela teria muitos motivos para se sentir mal, oder Opfer zu sein ser vítima dos outros und in eine große Krise zu e fallen. cair em uma grande crise. Aber sie stand immer wieder auf, Mas ela sempre se levantou, blieb positiv, permaneceu positiva, war vertrauensvoll gegenüber Gott, confiou em Deus, sah die Realität, wie sie war, viu a realidade como ela era, suchte nach Lösungen buscou soluções und blieb dran. e perseverou. Heute
ist alles wieder gut mit ihrem Mann Hoje, ela está novamente apaixonada pelo marido und sie hat gelernt, mit ihrer Schwiegermutter umzugehen, e aprendeu a lidar com a sogra. ihrem schwierigen Chef zu vergeben. Ela perdoa seu chefe difícil Das heißt, sie nimmt ihn, wie er ist. e aceita como ele é. Dadurch hat der Chef Vertrauen zu ihr bekommen. Isso ganhou sua confiança Und e auf einmal war er nicht mehr schwierig. com isso ela ganhou a confiança do chefe e não era mais tão difícil, So läuft de das. repente. Tão Eine fácil. andere Patientin Uma outra paciente war sehr enttäuscht, weil sie die Arbeitsstelle nicht bekommen hat. sofreu uma desilusão porque não conseguiu o trabalho que esperava. Sie hat trotzdem sich als wertvoll angesehen Mas ela se conscientizou de que mesmo tendo recebido um não, ainda é valiosa. und dass sie irgendwann wird es klappen, wird sie einen guten Job E que finden. certamente dará certo no momento certo. Ihr Gottvertrauen half ihr dabei. Sua fé em Deus a ajudou. Und diesen Umgang hat es ihr erleichtert, entspannt in die nächsten Bewerbungsgespräche Isto zu gehen. levou a estar mais relaxada nas entrevistas de emprego seguintes. Und tatsächlich, 3 Monate später hatte sie eine neue Stelle. E de fato, 3 meses mais tarde, ela encontrou seu novo emprego. Und das war ein Job, der ideal zu ihr passte. E emprego que era o ideal para ela. Die 3 Monate hat sie genutzt, um an sich seelisch und körperlich zu arbeiten. Ela aproveitou os 3 meses para trabalhar em sua aptidão mental e física, Und das gab ihr Energie. o que lhe deu energia adicional quando começou a trabalhar. Nochmal ein weiteres Beispiel ist jemand, der ungerechtfertigte Kritik bekommt. Outro exemplo, paciente recebeu uma crítica injustificada na loja que trabalha. Du kannst es neutral aufnehmen. Você pode neutralizar essa situação. Einfach aufnehmen und du kannst etwas daraus lernen. Simplesmente assumir de forma neutra, porque ele poderia aprender com isso. Auch wenn die Kritik ungerechtfertigt ist. Embora, em sua opinião, as críticas fossem injustificadas. Dieser Patient fragte freundlich und offen zurück, Então ele perguntou de forma amigável e was aberta. los war. E ao chefe ele perguntou, de forma amigável e aberta, e descobriu-se que seu chefe. Und der Chef hat gesehen, dass er einen Fehler gemacht hat. Então o chefe reconheceu que estava errado. Aber dieser Chef konnte sich nicht entschuldigen. Mas infelizmente o seu chefe não se desculpou. Er konnte keinen Fehler zugeben. E saiu da sala sem dizer uma palavra. Ele não podia Und se er dar verließ culpa. den Raum ohne einen Wort. E saiu sem dizer uma palavra. Né? Und das nahm der Patient auch gelassen hin, O meu paciente também aceitou isto com relativa calma, weil er seinen Chef kennt und weiß, dass er Schwierigkeiten hat, sich zu entschuldigen. porque conhece o seu superior, o seu chefe, e sabe que é difícil para ele pedir desculpa. Im nächsten Meeting begegnet er ihm immer freundlich und positiv. Na reunião seguinte, ele continuou a encontrar-se com seu chefe de uma forma positiva e confiante. Und das hat den Chef beeindruckt. E isso impressionou o chefe por essa Und er atitude. vertraute ihm mehr und mehr. O chefe, então, começou a confiar cada vez mais nesse meu paciente. Und gab ihm mehr Aufgaben. E dava-lhe também projetos empolgantes e Und responsáveis. er wurde eine Vertrauensperson. Ele até se tornou o confidente do seu chefe. So funktioniert es. Assim que funciona, gente. Resilienz beeinflusst alle Bereiche des Lebens. Resiliência influencia todas as áreas da vida. Je stärker wir sind, desto mehr Resilienz wir haben, desto besser können wir unseren Alltagssorgen begegnen. Quanto mais resiliência tivermos, melhor poderemos enfrentar as preocupações cotidianas ou superar os problemas. Genau. Zum Beispiel, ein junger Mann, ein Jugendlicher hat sich von seinem Vater missverstanden gefühlt. Isso é claramente visível num exemplo a seguir aqui. Ó.
Um jovem sentiu-se incompreendido pelo seu pai, weil sein Vater auch oft nicht da war. porque muitas vezes o pai estava ausente também. Aber weil dieser Jugendliche resilient war, Porque esse jovem estava resiliente, stand er auf und sprach seinen Vater darauf an. Er sagte es ihm. levantou-se e abordou o pai sobre o assunto. Der Vater war sehr dankbar dafür, O pai ficou muito grato weil er das nicht bemerkt hat, dass der Sohn sich missverstanden gefühlt por hat. isso, né? Ele não percebendo que seu filho se sentia incompreendido, ele não sabia disso. Und hier hat der Vater sich entschuldigt E aqui ele se desculpou. und die Beziehung wurde besser. E o relacionamento entre pai e filho foi Es geht nicht melhorando, immer so. foi restaurado. Es geht nicht immer so, aber je resilienter man ist, desto mehr kann man diese Probleme ansprechen. Nem sempre é assim, mas quanto mais resiliente a pessoa Desto mehr kannst du diese Probleme ansprechen. quanto mais você resiliente mais coragem e força você tem para Ohne resolver o Angst. problema sem medo. Ohne Angst. Sem medo. Im Beruf, wenn man arbeitet, geht es oft um Kritik, Herausforderungen, Kündigungen, Fehlentscheidungen. No ambiente profissional, muitas vezes trata-se de lidar com críticas, né? Desafios, demissões ou decisões erradas. Wenn du resilient bist, Uma resiliência bem desenvolvida dann kannst du solche Probleme schnell und effektiv lösen. significa que você pode resolver esses problemas de forma rápida e eficaz. Und oft Veränderungen ganz positiv erleben. E muitas vezes isso resulta em mudanças positivas, Zum Beispiel, em mudanças positivas. ein Mitarbeiter bemerkte, dass sein Arbeitsplatz ihm nicht gefiel. Um paciente recebeu uma oferta de trabalho e notou que a sua posição não se encaixava perfeitamente. Aber er hat weitergemacht, hat das akzeptiert, arbeitete loyal und pflichtbewusst. Ele aceitou esse emprego abaixo do ideal dele, trabalhou com lealdade Und im richtigen Moment e respeito, e no momento certo, hat er seinen Chef angesprochen ele abordou o chefe dele und hat ihm gesagt, dass der Arbeitsplatz nicht ganz das Richtige e ist. falou para ele que esse trabalho não estava sendo o ideal para ele, né? Und es wurde akzeptiert. E isso foi aceito pelo chefe. Und die Chance auf eine positive Veränderung wurden größer. Então, a chance dessa mudança positiva no ambiente de trabalho se tornou muito maior Für diesen Mitarbeiter. para ele, graças à resiliência dele. Resilienz brauchen wir den ganzen Tag. Para que precisamos de resiliência, né? Es beginnt auf der Fahrt zur Arbeit. Precisamos dessa resiliência todo dia. Já começa de manhã a caminho do trabalho. Wir sind im Auto und es gibt einen Stau. Você está no carro, aí tem um engarrafamento de trânsito. Das ärgert uns, regt uns auf. Isso para tudo, nos incomoda, nos perturba. Aber wenn wir die Situation so nehmen, wie sie ist, wirklich wie sie ist, Mas se a gente aceita essa situação como ela está, dann hilft das uns nicht aufzuregen, e isso nos ajuda, esse senso de realidade nos ajuda a não se irritar. und dann sagen wir, Staus gehören zu unserer Zeit. Então a gente diz, bem, os engarrafamentos fazem parte do nosso tempo. Optimismus lässt unsere Gedanken schnell wieder positiv werden. O otimismo torna os nossos pensamentos rapidamente positivos. Wenn ich im Stau stehe und vielleicht zu spät komme, Se eu estou no engarrafamento e vou ter um atraso, dann mache ich die Musik an então eu ligo o rádio, boto um CD de uma boa música. und überlege mir, was ich mache, wenn ich ankomme, wo ich hinkomme. Então eu posso imaginar, pensar o que eu vou fazer quando eu chegar lá no meu Und ich ärgere trabalho. mich nicht, E eu não me irrito mais. weil das nimmt dir
deine Resilienz. Porque se irritar, isso tira a sua resiliência. Also, wenn im Stau, nutze die Zeit. Então, se você estiver no engarrafamento, então aproveite esse Und tempo. denk an Planung. Plan deinen Então, Tag planeje coisas boas que você quer fazer, que você tem que fazer. und somit kommst du gut an. E assim você fica bem, em vez de permanecer no papel de vítima. Genau. Ein negatives Erlebnis zum Beispiel, wenn du am Nachmittag ein negatives Erlebnis hast in der Arbeit, kannst du ein gutes Gespräch mit einem Kollegen führen. Por Zum Beispiel. exemplo, Entschuldigung, doutora Norma. Ja, wenn du zum Beispiel etwas Negatives, etwas, was dich ärgert in der Arbeit. Se você no trabalho tiver uma situação negativa que lhe chateia, Statt es in dir zu tragen, em vez de você carregar isso em si, hab ein Gespräch mit einem guten Kollegen. faça uma conversa, tome uma conversa com seu colega de Nicht trabalho. unbedingt über das, was dich geärgert hat. Não precisamente sobre esse problema que lhe causou raiva, Einfach ein gutes Gespräch über irgendetwas. mas simplesmente uma boa conversa sobre uma coisa que é prazerosa. Und das stärkt wieder. E isso fortifica a sua resiliência. Wenn du nach der Arbeit müde bist, Quando você, depois do trabalho, se sentir cansado, dann geh raus an die frische Luft. então vá no ar fresco, Mach ein Jogging, wenn das für dich gut ist. faça uma corrida, Oder einfach nur um spazieren gehen. passeio, vai passear. Einfach raus. Und das Simplesmente sair daquela situação. bleibt nicht in der Opferrolle. Não fique no papel de vítima. Nehmen wir Verantwortung auch für unseren Körper. Temos que ter responsabilidade pelo nosso físico, pelo nosso corpo. Wenn du nicht rausgehen willst, wenn du keinen Spaziergang machen willst, dann geh dich duschen. Se você não quer sair passear, então vai tomar um bom banho, uma ducha, né? Das hilft auch. Isso ajuda. Und dann können wir mit unserem Partner oder Partnerin einen schönen Abend verbringen. Então a gente pode ter, depois disso, um bom momento com sua esposa ou com seu marido. Es ist wichtig, den Tag gut zu beginnen. Importante também é realmente começar um dia bem. Was sind deine Gedanken nach dem Aufstehen? Quais são os seus primeiros pensamentos ao acordar? Denkst du, oh, schön, ein neuer Tag beginnt. Você acorda pensando, bem, hoje é um novo dia. Heute habe ich wieder Gelegenheit, Gutes zu tun oder Dinge einzubringen. E novamente tem a oportunidade de contribuir e trazer boas ideias. Dann bist du ein zuversichtlicher Mensch. Então você é uma pessoa de confiança. Du hast Ziele, Você tem um alvo a atingir, nimmst Verantwortung então você toma responsabilidade. und machst dir Gedanken über den Tag. Aí você faz bons pensamentos sobre o seu dia. Oder sieht dein Tag aus, oh je, ich bin so müde. Ou o seu despertar é assim, estou cansada. Und gestern war ein schrecklicher Tag, man hat mich nicht verstanden. E ontem eu não estava sendo realmente entendido, as pessoas não me compreendiam. Warum passiert das immer nur mir? Por que isso sempre acontece comigo? Nur diese 2, 3 Gedanken Apenas esses 2 ou 3 pensamentos schränken deine Resilienz ein. podem limitar enormemente a sua resiliência. Der Optimismus ist schon am Boden, O otimismo já está no chão bevor der Tag begonnen hat. antes do dia realmente começar. Die Wirklichkeit wird auch nicht so akzeptiert, wie sie ist. E a realidade não é aceita como é. Es ist nämlich normal, dass man nicht immer verstanden wird. Porque é normal que nem sempre a gente seja compreendido, Aber wenn entendido. du dich in der Opferrolle siehst, Mas com essa atitude de ficar no papel de vítima, ist es negativ. isso é totalmente negativo. Das heißt, du gehst dann nicht auf Menschen zu, Você não aborda as pessoas abertamente, weil du vom Vortag irgendetwas falsch interpretiert hast, porque interpreta mal os ferimentos do dia anterior, dich verletzt de ontem, né? fühlst E fica ainda mais, se sente ferida, und dich dadurch mehr zurückziehst. e fica ainda mais retraído. Und das wiederum führt zu mehr Missverständnissen. E isso, por sua vez, leva a mais mal entendidos e a um maior enfraquecimento. Und eine weitere Schwächung der Resilienz. E
e um maior enfraquecimento da resiliência. Jetzt haben wir diese zwei Personen, Person 1 und Person Agora, 2. nós temos esses dois tipos de pessoa, a pessoa 1 e a pessoa 2. Die erste Person, die gut aufsteht und sich froh an den Tag macht, A primeira pessoa que se levantou bem, positiva, die bleibt aktiv. ela fica ativa, Die geht in die Besprechung und fragt nach. supera as decepções iniciais da sessão da tarde e com perguntativas Und wird verstanden. e é então compreendida. Vorschläge werden akzeptiert A sua sugestão será apreciada und dies stärkt die Resilienz, e isso fortalece ainda mais a resiliência. sodass diese Person positiv eingestellt nach Hause geht. Para que quando ela chega em casa depois do trabalho, ela chega em casa positiva. Und am Abend noch Freude und Energie hat, mit ihrer Mutter zu telefonieren. E ela chega em casa positiva e ainda tem energia e alegria à noite para ligar, por exemplo, para a mãe. Oder wenn etwas Negatives am Abend passiert, Por exemplo, se algo de negativo acontece à noite, wird sie das gut bearbeiten können. com seu senso de realidade, ela vai trabalhar bem isso. Und dann kann sie das in ihrem Tagebuch auch E festhalten. depois você encontra tempo para processar isso, talvez em um diário, no seu diário, escrever sobre isso. Und diese Person wird dann gut schlafen Então essa pessoa ela vai dormir bem novamente und wacht dann am nächsten Tag mit Energie und Freude auf. e acorda no dia seguinte com energia e alegria. Person 2, A segunda pessoa que eu tô, o segundo tipo de pessoa die schon geschwächt ist, die schon eine schwache Resilienz que já hat, tem uma resiliência fraca, wird pessimistischer und zieht sich mehr zurück. depois de ter exercido mais tensão sobre a sua já enfraquecida resiliência, torna-se mais pessimista Und sie fühlt sich dadurch bestätigt, e dass retira-se ainda alle gegen mais. sie sind. E isso confirma que aquela sensação de que todos estão contra ela Genau, und sie ist in der Opferrolle. e cai no papel de vítima. Und die Schuld Ja? ist bei den anderen. E a culpa ela vai dar a quem? Aos outros. Das alles schwächt ihre Kräfte. Tudo isso enfraquece seus próprios poderes de Dann kommt resiliência. diese Person müde und frustriert am Abend nach Hause Então, quando ela vem para casa, está cansada, frustrada. und ist dann mit ihrem Freund Então, ela se encontra com um namorado und der vielleicht auch einen schwierigen Tag hatte. nessa noite e que também teve um dia difícil. Und dann weiß man, wie der Abend verläuft. Então, você pode imaginar como será essa noite, não é? Das sind so die Dinge, denen man immer begegnet. Esses são os conflitos que a gente tem diariamente. Und jetzt nehmen wir mal Corona. Corona oder Covid und Resilienz. Vamos ver agora a resiliência no caso do Covid, né, do corona, como a resiliência pode ser um remédio para ajudar Genau. a combater o Covid. Wenn wir schauen, nach dem Zweiten Weltkrieg, von 1945 bis ungefähr 1990, Após a Segunda Guerra Mundial, de 1945 a cerca de 1990, war die Wirtschaftslage stabil a situação econômica ficou estável, né? und wuchs. E cresceu de forma constante. Und von da an, von 1990, Então, depois de 1990, wurden wir immer mehr mit Krisen, Rückschlägen, Herausforderungen a partir daí fomos cada vez mais confrontados com crises, desafios e retrocessos, in der Wirtschaft wie auch privat. tanto nos negócios como na vida privada. Und mit der Corona-Krise geht es kontinuierlich auf einen Höhepunkt zu. Com a crise da corona, né, do Covid, estamos a caminhar para um pico mais alto. Und wenn ich zurückblicke auf das, was ich gerade gesagt habe, die ganzen Beispiele, die ich gerade gesagt, das ist jetzt habe ich dazu Esses genommen. exemplos, né, que eu dei agora, por exemplo, Da kann ich nur sagen, je anpassungsfähiger und flexibler wir sind, quanto mais flexíveis nós somos, umso besser können wir mit diesen Krisen melhor Rückschlägen podemos lidar com esses problemas, com essas crises que estão nos confrontando. Genau. Corona bedeutet Krone.
Significa coroa, né? Wenn unsere Krone die Se, Gesundheit ist, se a nossa coroa ou o nosso foco, né, é a saúde, im Sinne von bitte bloß nicht krank werden, no sentido de, ai, não posso adoecer, pelo amor de Deus, werden wir von Angst geleitet. aí seremos guiados pelo medo. Und ich sage euch, Angst ist einer der Hauptgründe, warum sich die Menschen in dieser Zeit von Corona so massiv beeinflussen lassen. O medo eu vou dizer para vocês, o medo é uma das principais razões pelas quais as pessoas se deixam influenciar tão maciçamente pelo corona neste momento. Ihr Fokus oder ihre Krone ist nicht bei Gott, sondern in ihrem eigenen Leben. A sua coroa, o seu foco, a gente vê que não está com Deus, mas nas suas próprias vidas. Wer resilient ist, mas aqueles que são resilientes nutzt seinen Optimismus usam o seu optimismo und vielleicht auch seinen Glauben. E talvez, e alguns com certeza, a sua Das fé. bleibt jedem überlassen. Isso fica a cada a decidir. Aber wenn du es so siehst, Mas se você vê através da fé, dann wirst du nicht mehr von der Angst gesteuert, denn du denkst und Gott denkt in Lösungen. Se você vê por esse parâmetro da fé e vê a realidade como Deus a vê, Dann denkst du in Lösungen você pensa então em soluções und nicht in der Angst. e não no medo, não controlado pelo medo. Du wirst nicht zum Opfer von der Você não Corona-Krise, se torna uma vítima da crise mundial do corona, sondern du übernimmst deine Verantwortung mas você assume a responsabilidade e molda und prägst dein Leben aktiv. e molda ativamente a sua vida. Resilienz ist eines der besten Corona-Gegenmittel. A resiliência é um dos melhores antídotos, remédios contra o corona. Ich gehe jetzt ein bisschen in den Glauben rein für Menschen, die im Glauben sind. Eu vou falar um pouco mais sobre a fé para as pessoas que vivem na fé. Aber das ist jedem, wie gesagt, überlassen. Mas, como eu disse, isso Jeder ist aí frei. é a decisão de cada um. Aber wer weiß, dass Gott es gut mit ihm meint? Como saber? Aqueles que sabem que Deus quer o bem deles Ist resilienter. são mais resilientes. Wer aber schuldorientiert, wer von Schuldgefühlen geplagt ist, No entanto, aqueles que vivem de uma forma orientada para a culpa und sich an Regeln und Strukturen nur ausrichtet, e se alinham com regras e estruturas die nur scheinbar Sicherheit geben, que aparentam fornecer segurança, bleibt wenig resilient. continua a ser menos resistentes. Und das ist ein Unterschied. Isso é uma diferença, aí está a diferença. Und somit, wenn wir stark sind im Glauben und im Optimismus, wird uns das in der Kraft stärken und unsere Schuld vergeben. Mas quando nós somos fortes na fé, Und unsere Resilienz wird zunehmen und stark a wachsen. nossa resiliência se fortalece e cresce, né? Genau. Jetzt schauen wir mal, wie können wir diese Resilienz aufbauen. Vamos ver agora como nós podemos construir a resiliência em Genau. nós. Zum Ersten haben wir schon gesehen, man braucht Optimismus. A primeira coisa que já vimos, né, nós precisamos de optimismos. Optimismus und Zuversicht, ein positiver Blick in die Zukunft. Optimismo e confiança, uma visão positiva do futuro. Auch wenn die Dinge nicht gut aussehen. Mesmo quando os desafios são Bleib muitos, zuversichtlich. fique confiante. Dinge und Menschen positiv zu sehen und zuversichtlich anzugehen. Ver as pessoas de ângulo positivo e seguro, ser seguro, né? Auch in Niederlagen oder schwierigen Mesmo nas Situationen. situações difíceis. Wenn du Positives in diesen Situationen siehst, wirst du Mut haben. Mesmo se você vendo algo positivo nessa situação, você ficará mais
mais resiliente, mais Genau. seguro. Also und mehr Mut. Você terá mais coragem, você terá coragem. Und wenn du das nicht hast von dir aus, Mas se você não tem dentro de você esse poder, essa resiliência, kannst du es lernen. você pode aprender. Du kannst zum Beispiel ein Glückstagebuch führen, Você pode, por exemplo, fazer um diário de felicidade. jeden Tag positive und gute Dinge aufzunehmen, Todos os aufzuschreiben. dias escrever as coisas boas que você vivenciou, positivas, escrever sempre aquilo nesse livrinho. Und wenn du das dann durchliest, E quando você for reler isso, dann wirst du sehen, wow, você vai ver, uau, es passieren doch gute Dinge jeden Tag. oh, todo dia acontece coisas boas. Das Zweite, was wichtig ist für Resilienz, A segunda coisa que é importante para Ist adquirir ein- resiliência Wirklichkeitssinn und ein Realitätsbezug. é referência da realidade e ter sentido de realidade. Das heißt, das Leben so sehen, wie es ist, wie es wirklich Isso ist significa ver a vida como ela realmente é e und sie so anzunehmen. aceitar a realidade como ela é, como Wenn- ela se apresenta. Wenn sie nicht zu ändern sind, musst du sie annehmen. Isso significa aceitar situações em que elas não podem. Wenn du sie nicht ändern kannst, die Se você, pois é, Situation, se você não pode mudar essa situação, dann musst du sie annehmen. então você deve aceitar. Denn jammern hilft nichts. Porque reclamar é inútil. Wie zum Beispiel die Corona-Situation. Algumas situações simplesmente não podem ser alteradas, né, doutora Anne? O melhor exemplo disso é a pandemia de corona. Ja, das ist, ich meine, du kannst da nichts ändern. Es ist so. Você não pode mudar. Isso é assim. Aber ich kann sie annehmen als vorübergehende Phase. Mas o que também ajuda é aceitar tal situação pelo que ela é e dizer frases temporárias, positivas. Und sie hat nicht nur schlechte Seiten. Por exemplo, dizer assim, né? Essa situação não tem apenas lados ruins. Die Corona-Krise hat auch Positives. Ver que a corona crise também tem algo positivo. Zum Beispiel mehr Zeit für sich und Familie. Por exemplo, você terá mais tempo para você, terá mais tempo para a família, para os amigos. Achtsamkeit. Quer dizer, Auf sich achten. ter atenção consigo mesmo, Den Blick ändern. mudar o foco, mudar a visão. Alles ändert sich. Tudo muda, tudo se transforma. Und somit auch Positives in der Corona-Zeit. Então, coisas positivas na corona, no tempo de corona, a gente encontra. Also wenn du auf die positiven Aspekte schaust, auch in schwierigen Situationen, wirst du Energie spüren. Se você olhar positivamente a situação no tempo da crise, Genau. Was denn? Dann wirst du Energie spüren. você vai sentir mais energia. Genau. Das Dritte ist eine Lösungsorientierung. A terceira importante aqui para a resiliência é a orientação para a solução e objetivos. Blick nach vorne. Olhe para frente. Hat man eine Situation akzeptiert, Depois de aceitar uma situação, dann hab ein Ziel. então isso ajuda a ter um objetivo Hab claro. ein klares Ziel vor Ter Augen. claro objetivo na sua visão. Ter claro Ich werde durch diese Corona-Krise gut rauskommen und positiv. Por exemplo, sempre dizer, eu vou sair dessa crise fortificado, eu vou superar isso bem. Das ist ein Ziel. Isso é um objetivo. Dann kann man den Blick nach vorne richten Então você concentra a sua visão, o seu olhar para frente und den Weg dahin e o caminho para isso, als Bereicherung sehen. você pode ver esse caminho como um enriquecimento. Das heißt, bei Problemen bleib optimistisch. Ficar positivo, optimista, também abordar os problemas de uma maneira optimista. Aber mit Realitätssinn. Mas com um sentido de realidade. Finde konstruktive Lösungen. Encontrar soluções da forma mais rápida e construtiva Genau. possível. Weiter, das nächste ist die Opferrolle zu verlassen. O próximo ponto aqui é deixar o papel de vítima. Genau. Sehr, sehr wichtig. Isso é muito importante. Werde aktiv. Sei kein Opfer. Torne-se ativo e não seja mais uma vítima. Wer nämlich ein Opfer ist leidend und passiv. Quem se vê como vítima é passivo e sofredor. Viu? Es geht mir nicht gut, ich kann nichts machen, alle sind schuld.
Fico sempre, meu Deus, eu não tô bem, é culpa de todos, do mundo. Und dann sitze ich da. Eu fico aqui sentada Und sem tu fazer nichts. nada. Das wird nicht funktionieren. Isso não funciona, não vai funcionar na sua vida. Wenn du diese Opferrolle verlässt, wirst du aktiv. Quando você sair desse papel de vítima, você vai se tornar uma pessoa ativa. Und dann werden die Dinge sich zum Guten wenden. E as coisas vão se transformar para o bem, para o seu bem. Eigentlich will niemand ein Opfer sein. Ninguém realmente quer ser uma vítima. Ich meine, aber manchen Menschen fällt es schwer, in Krisensituationen nicht Selbstmitleid zu empfinden. No entanto, algumas pessoas acham difícil não se entregar à autopiedade em situações de crise. Was hilft in diesen Situationen, ist es einfach aktiv zu werden. O que ajuda é deixar a passividade para trás e tornar-se Sei nicht ativo passiv. a fim de mudar a situação. Steh auf Levante-se. und verändere die Situation. Levante e mude essa situação. Und manchmal ist es dafür nötig, deine Einstellung zu ändern. Mas para o fazer, é por vezes necessário mudar as próprias atitudes Ich muss die Dinge anders sehen. e refletir sobre si próprio, né? Ver diferente. Ich muss ein bisschen auf meine eigene Person schauen. Wie bin ich? Refletir mais sobre mim também, né? Isso. Wenn ich jemand bin, der sehr leicht entmutigt ist, also keinen Mut hat, Se eu sou uma pessoa que não tenho muita coragem, dann muss ich lernen, mehr Mut zu haben. então eu tenho que aprender a adquirir mais coragem. Und dann muss ich denken, ich mache das jetzt, das wird gut gehen. Então é somente se jogar e dizer, eu vou fazer isso agora. Und nicht, oh, das wird nichts. Das wird Não nichts. pensar, não vai dar certo não. Das ist nicht leicht für manche Eu sei Menschen. que para algumas isso não é tão fácil. Aber wenn du kleine Schritte machst, Mas se você fizer pequenos passos, dann wirst du sehen, es bewirkt wunderbare então Dinge. você vai ver que isso vai trazer pequenos e até grandes milagres. Sehr wichtig, verlass die Muito Opferrolle. importante. Deixe esse papel de vítima. Das nächste ist, übernimm deine Verantwortung. O próximo passo também é tomar responsabilidade. Wenn ich mein Leben aktiv gestalte, dann übernehme ich Verantwortung. Se eu moldo a minha vida ativamente, isso eu vou com certeza assumir a responsabilidade. Ich zeige Initiative. Eu vou mostrar iniciativas. Ich schaue mir die Situation an Eu olho para uma situação, und dann überlege ich mir, was kann ich tun. então eu vou meditar, pensar como é que eu posso melhorar. Genau. Und wenn ich Schwierigkeiten habe damit, E se eu tiver dificuldade em relação a dann isso, kann ich ein Coaching machen vielleicht. então eu posso procurar um psicólogo. Ja, okay. Kann auch, also ein Coaching, ein psychologisches Coaching, ja. Um coach psicólogo, né? Pode Ja, ajudar. so habe ich das ja auch gemeint, der einem hilft, diese Fähigkeit zu entwickeln. Alguém que pode ajudar a desenvolver a capacidade de trabalhar ativamente em soluções. Ich zum Beispiel, wenn ich arbeite, dann frage ich, was wäre eine Lösung? Por exemplo, quando eu trabalho, né, eu sempre pergunto, o que seria uma solução? Und das kommt vielleicht nicht gleich. Às vezes, quando eu estou no trabalho, fazendo um trabalho aqui, até escrevendo... Aber es ist ein Denkanstoß. Eu também me pergunto, como é que eu posso resolver, como é que eu posso solucionar isso? Den Patienten frage ich. A doutora Anne pergunta ao paciente, como é que você pode resolver isso, esse problema? Und vielleicht kommt die Antwort nicht schnell, weil er in einem Denken ist. Talvez a resposta não vem tão rapidamente, porque ele está preso com um pensamento. Und dann kann ich sagen, vielleicht não hier, funcionar. vielleicht da. Aí eu mostro uma possibilidade aqui, uma possibilidade lá, ali, lá. Und oft höre ich, oh, so habe ich das nie gesehen. E de repente eu escuto, doutora, dessa maneira eu não tinha visto isso ainda. Und schon arbeitest du aktiv an einer Lösung. Então, nesse momento, você já começa a trabalhar ativamente numa solução. Der nächste Punkt o ist, próximo ponto, nutze deine Partnerschaften, deine Freunde, deine Netzwerke.
Ah, sim, sim. Usar, por exemplo, o próximo passo é usar Deine Beziehungen. os seus relacionamentos, as redes de parcerias, não é isso? Redes sociais, isso não? Ja, soziale Kontakte, Ter Freunde. o seu contato social. Auch wenn es in der Corona-Krise schwer war, Mesmo que na crise do Covid, da Corona, isso estava sendo difícil. pflege deine Kontakte über Instagram, Aí você über pode, Facebook. você pode manter o contato através do Facebook, WhatsApp, através do WhatsApp, através über de Skype. telefonadas, de telefonemas. So wichtig. Nutze deine Kontakte. É muito importante usar esse contato, o seu contato pessoal, social. Pflege seus amigos. Pflege deine Freunde, deine sozialen Beziehungen. Exatamente, cuidar dos relacionamentos sociais, dos amigos, Auch die Familie natürlich. a família naturalmente. Und weil dadurch kannst du in Krisen auf diese Menschen zählen. Porque quando você estiver num momento de crise, você pode contar também com essas pessoas. Dann sind sie da. Então elas estão aí. Genauso wie du auch für andere da Da bist. mesma maneira que você também está aí para alguém que também que esteja precisando de uma ajuda. Und der letzte Punkt E für Resilienz. o último ponto para a resiliência Schau aktiv und positiv auf deine Zukunft. é ver ativamente o seu futuro, focar ativamente no seu futuro. Denke positiv über deine Zukunft und nimm deine Zukunft in die Hand. Pense no futuro de maneira positiva e assuma o controle do seu próprio futuro. Du hast nämlich immer eine Wahl. Você sempre tem uma escolha. Niemand ist seinem Schicksal ausgeliefert. Ninguém está impotente à mercê de seu destino. Du kannst immer aktiv dagegen steuern. Todos podem tomar contramedidas ativas. Und das kannst du machen durch Ruhe, durch Sport, durch Hobby, Você pode fazer isso também através de um hobby, de um esporte, weil das hilft dir, dich wohlzufühlen. Isso são medidas que fortalecem o bem-estar pessoal. Denn je mehr du Gutes für dich tust, Quanto mais você fizer atividades positivas para você, de lazer, desto resilienter und widerstandsfähiger wirst du. quanto mais você será resiliente, quanto mais você fizer coisas positivas, atividades que lhe dão prazer, quanto mais você terá resiliência. Genau. Und das Yes. wird dich stärken für jede Situation und du kannst es überwinden. Und je mehr du überwindest, desto stärker wirst Então, du. cada situação que você for superando, você está se tornando cada vez mais forte. Und vor allem, E principalmente, vergiss nicht não se esqueça den Humor. o bom humor. Lache und freue dich. Rir, se alegrar, Ganz egal, wie die Situation tanto ist. faz como a situação é. Das wird dir helfen, durch diese Situation Isso zu gehen. vai lhe ajudar a atravessar essa situação. Glaub es mir. Acredite em mim. Und damit lasse ich euch. E com isso, com essa mensagem, eu vou deixar vocês. Freut euch und werdet Alegrem-se, widerstandsfähig. Jede Situation sejam ativos em cada situação. hat etwas Gutes Cada situação tem um lado bom und du kannst alles überwinden. e você pode superar simplesmente Und je mehr du überwindest, tudo. E quanto mais você supera, desto resilienter wirst du. quanto mais e mais resiliente você se tornar. Alles Liebe wünsche ich euch. Boa noite. Então eu desejo tudo de bom para vocês. Um abraço, um Un beijo. abrazo a todo und wir sehen uns das nächste Mal Então a gente se vê für na ein neues próxima Thema. com um novo tema. Alles Liebe.